Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. E aí, Sancler, só não corrigindo, mas arrumando a sua entrada para mais um episódio, não, para o primeiro episódio do ano. Então, eu vou mudar para mais um ano de podcast. Isso, agora ficou bom. Sejam todos muito bem-vindos, que 2024 seja um ótimo ano para todo mundo. E estamos aqui mais uma vez. Você pode nos acompanhar na sua plataforma preferida, no YouTube, no Spotify, fazendo a sua academia, qualquer coisa que você se propôs a fazer bem esse ano. E você pode nos apoiar também, a gente continua ali com o nosso projeto do Apoia-se também, né? E esse ano tem um monte de coisa legal saindo do forno, né? E a gente acabou pegando essa ideia, então, de fazer esse primeiro episódio do ano para abrir o ano, né, Sancler? Para falar um pouquinho sobre organização do ano, né? De metas, a gente depois vai falar na prática ali o que tem de legal esse ano para acontecer, né? Então, hoje o tema do episódio é isso, é Construindo 2024. Vamos nessa. E aí eu queria começar, Sancler, te perguntando e falando assim, né? Como é que você pensa a organização do seu ano, né? E aí eu vou te falar geral, assim, como que eu penso as minhas metas, a minha organização para o meu ano, e depois eu vou deixar você falar, e aí depois eu quero trazer assim um específico que eu fiquei pensando profissionalmente. Quando eu penso, né, toda vez que vira um ano, o que eu faço, né? Eu meio que pego assim um papel, e aí eu divido a minha vida meio que em categorias, assim, né? Então eu pego a minha vida profissional, minha vida pessoal, né? E aí dentro da minha vida pessoal eu coloco lazer, coloco hobby, coloco saúde, então eu meio que divido em caixinhas, assim, para estruturar melhor e ter uma ideia do que eu quero, né? Então, por exemplo, eu pego lá minha vida profissional, né? Depois eu até posso dividir o que eu tô pensando para esse ano. Eu quero isso, ou ficou pendente de 2023, ou em 2023 eu senti falta disso, né? Então eu coloco ali o que eu quero para esse ano. E aí, na minha vida pessoal, eu dou uma dividida também assim, tá? Em família, eu quero mais isso. Para lazer, eu quero tal coisa mais, ou tentar fazer tal coisa. De hobby, vou começar, ou vou me aprimorar em alguma coisa. Saúde, vou dar mais ênfase na comida, ou, não, a comida ficou boa em 2023, ou dar mais ênfase no esporte. Então, eu meio que faço subdivisões da minha vida. Categorias. E traço algumas metas, assim. Então, é assim que eu funciono no começo do ano. E eu gosto de anotar, porque aí o ano vai passando, né? Assim, sei lá, foram 2 meses, eu dou uma olhada, olha, isso aqui eu nem comecei, ou isso aqui não vai dar tempo se eu não começar antes, isso aqui eu posso ir para depois, né? Enfim. Como é que você faz? Você tem algum jeito? Não, eu confesso, eu falo isso, que eu sou completamente desorganizado para isso, sabe, Débora? Não sou bom. Eu tenho uma agenda, todo ano eu compro uma agenda, e apesar de que eu acho que na pandemia eu usei muito essas agendas, mas no ano passado eu já não usei, e aí eu acabei transferindo isso para o calendário do celular, né? A agenda do celular. Mas eu não sou muito de dividir e conseguir fazer tantos planos a médio e longo prazo, não. Meus planos ficam mais curtos. Mas o que eu estou tentando, e é uma tentativa mesmo por causa da minha desorganização, é estabelecer algumas metas, pelo menos de curto e médio prazo, dentro dessas categorias que você falou. Então, por exemplo, família. Eu quero um tempo maior com a família. E isso depende de que eu trabalhe um pouco a minha organização da agenda de trabalho. Então, eu participei de muito evento, eu dei muita aula, palestra e etc., que acabaram se concentrando numa época do ano que tornou minha vida muito mais corrida nesse momento, e óbvio que eu tive que ficar mais distante da família. Então, uma das coisas para 2024, para mim, é uma prioridade para o tempo com a família, dentro de uma distribuição adequada das minhas atividades. Do ponto de vista profissional,
Eu tenho uma meta para 2024. Eu não sei o que você acha dessa meta. Eu acho que se você não passou em 2023, com certeza você já passou em algum outro ano. A minha meta é falar um pouco mais de não para algumas coisas. Eu sempre fui muito de aceitar toda e qualquer atividade que era proposta para mim. E aí você acaba uma hora que quando você abre a sua agenda, você fala, meu Deus, eu estou sem vida, né? Eu falei não para tantas coisas e muitas coisas que às vezes não trazem nenhum benefício para mim, então eu acabei me perdendo um pouco nisso nesses últimos anos. Então, e quem está ouvindo, entendo, não é que eu vou ser o chato que eu falo não para tudo, não. Eu só tenho que elencar as prioridades corretas para que eu seja produtivo naquilo que eu ofereço também. Então, é mais ou menos assim. Agora, para a nossa profissão, a gente fala muito aqui no podcast sobre capacitação, eu tento elencar pelo menos alguma meta, de 1 a 2 metas de participação em grandes eventos, né? A gente finalizou o ano falando sobre a nossa retrospectiva lá atrás de 2023, científica, mas a gente falou que uma das formas era ir a congressos para poder participar, então eu gosto de colocar na minha agenda alguns eventos. Então eu tenho um grande evento no primeiro semestre e tenho algumas ideias para o segundo semestre de grandes eventos para participar também. Então, eu não sou muito organizado, não. Se você me perguntar todas as minhas categorias, eu não vou saber te dizer todas as minhas categorias, não. Às vezes eu vou no movimento, sabe? Eu vou no fluxo. É bom e é ruim, né? O planejamento é muito bom, mas tem hora também que às vezes se você ficar preso no planejamento, aí eu sinto uma certa vantagem em deixar rolar. Mas eu acho que, no geral, eu preciso de mais organização. Eu não tenho toda essa organização, essa montagem que você consegue ter, não. Eu sou um pouco mais bagunçado nas coisas. Sabe o que eu acho interessante, assim, porque e é bem também se a gente parar para pensar, quando a gente fala em meta para os pacientes, e a gente falou muito disso ano passado, né, em vários podcasts de 2023, é que tem algumas coisas que, assim, você não consegue chegar lá se você não construir antes, e tem algumas coisas que não precisam tanto desse caminho, né? Então, sei lá, tô dando um exemplo aqui só para a gente ilustrar. Se você fala assim, eu quero fazer uma pós-graduação. Não tem jeito, né? Elas são meses, então você precisa se organizar para aquilo e saber que de repente não vai dar para fazer outra coisa. Ah, não, eu quero fazer cursos de curta duração, né? Então, não, aí é mais tranquilo. E eu acho que o problema é isso que você falou. De repente a gente se vê assim atropelado no final do ano, por exemplo, né? Justamente por isso, porque a gente podia ter feito uma capacitação menor antes, enfim. Então, eu aprendi, sabe? Acho que eu não era assim, organizada, mas eu aprendi a minimamente ter esse pensamento. E uma das coisas que eu acho que faz muita diferença para mim, quando eu me organizo desse jeito, são os projetos de pesquisa, sabe? Porque é isso, eles não são tão de bate-pronto, né? Você precisa considerar 3, 4 meses para um comitê de ética, precisa considerar, né? E aí, se Problemas você que não. vão acontecer no meio, né? É, Desistências, para daqui, puxa de lá. e aí, se você não pensa minimamente em blocos de tempo, assim, por exemplo, de repente você vê o ano acabou e você não conseguiu fazer nada, né? Então, eu aprendi a ir me organizando nesse sentido, né? Mas aí, o que eu ia falar é que eu acho que quando a gente pensa na nossa profissão, a gente podia. A gente não é coach, né, Sancler, de nenhum jeito aqui, Não mesmo. mas mas eu queria dar uma sugestão, assim, para começo de ano, né, para quem está nos ouvindo, que eu acho que talvez a nossa profissão, pensando agora na vida profissional especificamente, a gente consegue também trazer subcategorias, né? E aí, de repente, dá para pensar assim, em pensar o que eu quero ali, né, em subcategorias em termos de para a prática clínica minha mesmo, então, de Dia a repente, dia. pensar dia a dia, né? Pensar em termos de capacitação, né, e alguma formação, enfim, científica, Digamos que ou quase nem um tanto. setor pessoal de formação continuada, né? De educação contínua. Isso, exatamente. E também tem a área da pesquisa, para quem se interessa, né? Então, eu vejo, assim, meio que na nossa profissão, essas três, né, o dia a dia ali, né, à beira do leito, a capacitação e também para quem se interessa. E quem não se interessa, tá tudo bem, né, gente? Cada um tem suas prioridades. E também eu Essas acho outras duas que. categorias, talvez você vai ampliar o seu tempo, caso você não esteja envolvido com a categoria da pesquisa. Exatamente. E eu acho que, assim, também a gente tem que lembrar, né, que
cada ano é um ano, né? Então tem ano que a gente se dedica mais para uma coisa, tem ano que a gente se dedica mais para outra coisa, né? Mas eu acho que é legal a gente conversar um pouco sobre isso, porque às vezes tem alguém que fala, nossa, esse ano que passou no podcast, algumas pessoas vieram falar comigo assim, ah, nossa, eu sempre tive vontade de entrar e fazer parte de alguma pesquisa, né? E aí eu conversando, ah, e por que que não? Ah, porque aqui onde eu, né, tô não tem, ninguém faz. Então talvez o começo do ano seja legal para isso. Espera um pouco, né? Deixa eu me organizar para isso, né? O mundo tá tão globalizado, o Brasil tá tão globalizado. De repente ali onde você tá ninguém faz, mas tem outro lugar que alguém faz e que é possível, né? Enfim, então acho que o ano serve para pensar nas nossas o começo do ano para pensar nas nossas aspirações e eu acho que dá para a gente falar um pouquinho de cada um desses, né, Sancler? Lógico. Então, Vou só eu acrescentar uma que eu acho que a gente falo, pode finalizar, que são acrescento. planos e metas também para o podcast, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco do que a gente espera para o podcast no final, para o encerramento. E eu acho que acrescentaria Fechou. só essa quarta categoria aí. Uhum. E aí, eu para começar, vou dar um start ali pensando na beira-leito, né, na prática do dia a dia. Eu acho que um bom jeito de pensar assim, o que que eu quero para esse ano, talvez é pensar o que que não foi legal no ano que passou, né? Ou assim, alguma coisa que, por exemplo, né? Putz, eu tive muita dificuldade nesse ano que passou em ter um bom relacionamento com a minha equipe. Eu vi que você rodou uma caixinha, eu lembro, né, que você rodou uma caixinha quase no final do ano, e aí, eu não lembro exatamente a pergunta, né, mas era, quais os maiores problemas que você teve no ano, alguma Acho que coisa assim. o que teve de pior no ano de 2023, uma coisa assim, Isso, mais difícil. E aí teve muita gente que falou dessa questão, né, da equipe, da chefia e tal. Então, eu acho que talvez um jeito seja isso, de olhar para sua prática clínica e falar, peraí, o que, que não está legal, né, na minha prática clínica? Não está legal meu relacionamento com a equipe, eu quero melhorar, quero ter um ano mais de paz ali com o pessoal, né? Então, o que, que você precisa para isso? A comunicação que está ruim? Então, bora, vou atrás de um curso, vou atrás de alguma coisa, né, ler sobre, procurar livro, enfim, de como me comunicar melhor, né? Não sei. Eu penso que Buscar talvez um jeito estratégias seja diferentes, isso. né? É, e acho que um jeito seria Buscar isso, outra forma de se comunicar. entender o que, que faltou no ano de 2023, né? Ou o que, que você quer melhorar, né? No mundo ideal, que a gente tivesse, né, feedbacks das chefias, dos serviços, né? Seria mais ou menos essa ideia de falar, olha, você tá muito legal nisso, mas não tá tão legal naquilo, né? E de repente procurar e trabalhar, colocar como meta ali alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. E seria muito interessante isso, né? Se a gente tivesse esse feedback. E para quem não tem, que é a grande maioria, que não vive nesse mundo ideal, talvez tenha que ser um auto-feedback, né? Você tem que fazer uma autoanálise do seu ano e da sua produtividade, do seu desempenho enquanto fisioterapeuta intensivista ou profissional de UTI, para que você possa saber onde melhorar. Eu diria que, para mim, Débora, dentro dessa categoria, eu acredito que 2024 é um ano para otimizar ainda mais, já é algo que eu venho trabalhando e eu espero que em 2024 eu possa melhorar ainda mais, é a sistematização do cuidado. Então, da assistência fisioterapêutica. É não fazer por fazer. É saber exatamente o que a gente faz, é saber exatamente aonde e por que eu gasto meu tempo, como eu distribuo as prioridades do plantão, como é que eu elenco qual é o tempo de atendimento para cada paciente, que tipo de intensidade de exercício que eu quero. Não estou falando de intensidade, carga, etc. Eu estou falando assim da energia que eu, quanto fisioterapeuta intensivista, preciso gastar para cada uma das ações. Aonde eu tenho que focar mais a minha energia, aonde eu tenho que entender que há um limite com outras profissões e que talvez cruzar esse limite não me traga tanto para os resultados fisioterapêuticos. E aí eu preciso aprender que dividir responsabilidades com os outros também é importante, a gente não precisa assumir tudo. Então, eu acho que para o dia a dia, para mim, eu elenco como uma das grandes prioridades a sistematização da assistência fisioterapêutica, que é algo que a nossa profissão é carente, né, Débora? Porque enfermagem é toda baseada em sistematização do cuidado, né? Então, por que, que nós não temos essa sistematização? Eu, para começar, eu adoro essa palavra, eu adoro tudo que envolve sistematização. Acho que pelo fato de eu ser desorganizado, eu entendo que o atendimento tem que ser organizado, porque senão ele vai ficar bagunçado, vai ficar para a última hora e tal. Então, eu elencaria isso como uma das grandes prioridades que a gente tem, que eu tenho, né? E que eu acho que é legal para os fisioterapeutas, é pensar em atendimentos que sejam bem elaborados,
que a cada sessão, que a cada plantão, que a cada ida na beira de um leito, que a cada discussão com as outras equipes, ela tem que ser pensada para ser produtiva. E aí você citou, né? Você estava falando dessas metas serem umas metas, né, possíveis, etc. Eu lembro quando a gente falou um episódio lá no começo do nosso podcast, quando a gente fala sobre meta terapêutica, a gente usa uma ferramenta que é o SMART, e aí ele fala que o A é de alcançável ou atribuível, né, tem duas vertentes, mas alcançável, e R pode ser de realista ou de relevante, ou seja, tem que ser uma meta que seja alcançável e possível e que seja relevante para o nosso dia a dia. Então, estabelecer metas como essa que você colocou, como essa que eu estou colocando aqui agora, eu acho que elas podem ser metas muito úteis para o dia a dia. E não, eu quero uma fisioterapia melhor, eu quero algo muito lindo para a nossa profissão. Não essa romantização, né, louca que a gente tem na profissão. E eu acho que é isso, eu achei interessante o que você falou, né? Uma coisa que seja realista, que seja importante para você e para o seu serviço, né, Sancler? De repente, assim, no meu serviço ninguém faz ultrassom, ninguém sabe fazer. Cara, olha aí uma oportunidade. Se você acha interessante esse tema, de repente, né, nesse bloquinho aí que a gente está pondo de melhora clínica, né, beira-leito ali, digamos, de habilidades técnicas, né, você pode ser a primeira pessoa que vai fazer um curso e trazer essa realidade ali para o seu serviço, ou de repente, Débora, né, os alunos falam muito isso para mim, eu noto que eu não tenho muita mão para virar o paciente, para posicionar, para pegar, de repente, então eu vou me debruçar sobre isso, né, mas eu acho que tem muita, né, quem quiser, de repente, volta no nosso podcast, vai pelo menos olhando os temas, né, de cada semana, tem muita ideia de aprimoramento técnico lá também, né? A gente falou de ultrassom, a gente falou de treinamento de musculatura, né? Respiratório, então tem várias coisas que, assim, acho que vale a pena, né, pensar nisso, né, igual o Sancler falou, de repente, putz, eu sempre começo o atendimento e aí eu tenho que parar porque eu esqueci alguma coisa, né, então acho que elencar aí alguma coisa que possa te fazer melhor como clínico beira-leito mesmo, em relação a essas habilidades técnicas de um fisioterapeuta, né, e aí, assim, o que eu gostaria, Débora, assim, para esse ano, eu queria me aprofundar um pouquinho mais na parte mais neurológica, mas no sentido de comando, sabe? De sistema nervoso central, desse aspecto mais de fisiologia, assim, não de pacientes neurológicos, sabe? Mas nessa área de neurológica como todo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem pouco, sabe? De comando postural, são coisas que me interessaram muito esse ano e no final do ano eu li uns artigos bem interessantes também e que eu queria dar uma aprimorada esse ano. Mas eu acho que é isso, né, Sancler? Acho que tem tanto possibilidade de meta aí para aprender ou para aprimorar intervenções, quanto ferramentas de diagnóstico, né? A CBDF que a gente falou, então tem bastante coisa que de repente dá para quem está nos escutando pensar e colocar ali como meta para ou aprender novo, né? Ou se aprofundar em alguma coisa que já faz, né? Eu acho que você colocou alguns exemplos bem interessantes aí. Eu tinha até já anotado aqui que, por exemplo, a ultrassonografia é algo que para mim vai entrar no segundo bloco de capacitação e treinamento, mas ele é excelente para a prática do beira-leito. Eu acho que outra coisa também que a gente falou muito ao longo de 2023, importante para esse ano, e eu gostaria tanto que eu quanto a fisioterapia intensiva tivesse, Débora, para o dia a dia, é uma mudança de comportamento do ponto de vista de assumir as responsabilidades como profissional. Então, a gente falou muito aqui, e, por exemplo, uma coisa que eu discuto frequentemente, mas não tem protocolo, no meu serviço as coisas não são organizadas, a chefia não diz. Então, que todo fisioterapeuta ele possa ser instrumento dessa organização, instrumento para uma fisioterapia baseada em evidência, instrumento para que se desenvolva, às vezes, um protocolo, uma forma organizada de atender os pacientes. Então, eu acho que assumir as responsabilidades e deixar de lado o reclamismo, se é que existe essa palavra, porque eu não quero falar vitimismo, porque a pessoa não está se vitimizando
vitimizando, é reclamismo mesmo, as pessoas que ficam só reclamando. Então, assumir uma postura quanto profissional de responsabilidade é outra interessante para o dia a dia na assistência beira-leito. Agora, para tudo isso acontecer, né, Débora? Não sei se acho que a gente pode mudar de categoria. Para tudo isso acontecer, e eu acho que é uma premissa do nosso podcast, é que você tem que ter uma boa capacitação, você tem que ter um bom conhecimento, você tem que ter estudo. Não há como eu pensar numa fisioterapia de qualidade se eu não tenho um estudo e um aprofundamento adequado em determinados assuntos. E aí a gente tem uma série de possibilidades para a gente se desenvolver dessa forma. A gente fez um episódio assim no começo do ano passado, né, que era Feliz Fisio Novo. A gente falou muito sobre as oportunidades para o fisioterapeuta em 2023 e acho que boa parte a gente aproveitou bastante, né? Do que a gente falou aqui, a gente espera que os ouvintes também tenham aproveitado. E aí, quais são as suas metas para isso? Eu já coloco que uma é esse ano, depois de muito enrolar e fazer só mini curso e de estudar um pouco aqui, de estudar um pouco ali, eu quero me aprofundar em ultrassonografia cinesiológica, ponto, dentro da UTI. Isso é um marco, me cobrem no episódio, sei lá, cento e não sei quanto aqui do podcast no final do ano, que eu tenha feito sobre isso. Então, eu quero me aprofundar no uso da ultrassonografia cinesiológica para aplicar isso no dia a dia. Além disso, uma outra meta que eu tenho de capacitação profissional é participar de eventos, levando um pouco do trabalho que eu faço no dia a dia quanto professor e pesquisador responsável de um grupo de pesquisa. Então, a gente tem um projeto muito grande rodando aqui no hospital, que é sobre indicadores, né? E a gente vai ter em breve um episódio sobre isso aí, para começar o ano de uma maneira bem legal, mas a gente tem um projeto rodando sobre isso e tem impactado muito positivamente nas ações do hospital. Então, eu queria participar junto dos alunos que compõem o grupo, que a gente pudesse levar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo e discutir esses resultados em congressos. E aí depois eu acho que a gente pode elencar um pouco sobre os congressos disponíveis. Mas eu tenho essas duas grandes metas de capacitação, ultrassonografia cinesiológica e participar levando resultados do que a gente faz aqui. E você, como é que está essa categoria aí da sua agenda? Sabe que o ano passado eu fiz um curso, né, que era grande, pesado, de supervisão de estágio, assim, né, é que eles não chamam de supervisão de estágio, preceptoria, obrigada. Muito bom, assim, que eu gostei muito, mas é isso, né, foi meio no final do ano, aquela loucura, então, assim, a minha ideia é rever esse curso, né, um material esse ano, e eu tô bem focada, assim, em entender melhor, assim, como abordar os alunos, as discussões, assim, tem me incomodado um pouco algumas discussões que eu fico fazendo ali na UTI, que eu falo, gente, não era para estar fazendo, ou, putz, parece, né, que o negócio... Desmistificando o indesmistificável. E sabe que não faz a roda girar ali, então esse ano eu tô bem focada nisso, assim, entender, ver se eu acho alguns outros caminhos para melhorar essa parte, porque eu acho que a parte clínica é muito legal, assim, do meu estágio, eu acho que o lugar é legal, tudo favorece, mas eu queria dar um foco aí nessa parte mais de discussão clínica com os alunos que eu não tenho curtido muito, assim, a maneira como tá. É muito boa, assim, mas que eu acho que novos tempos de educação, de profissão, eu acho que merece isso ser revisto, assim, e esse curso me ajudou bastante. E aí, pensando nisso, né, Sampaio, eu acho que deixa eu só fazer um parênteses sobre isso, Débora. Que legal eu ouvir você falando isso e eu espero que esse tipo de mensagem ele chegue de uma maneira muito clara e reforce o dia a dia dos profissionais que nos escutam, né? É a gente buscar ser melhor naquilo que a gente faz sempre, porque tudo muda, né? Então, você está colocando novos tempos de educação. Então, você falando, eu estou me vendo na mesma posição e estou imaginando, inclusive, quais são, a gente não conversou sobre isso, né? Mas quais são essas discussões, eu tenho certeza que são discussões semelhantes, que às vezes eu tenho, que você tem, e é tipo assim, poxa, a nossa profissão está anos-luz à frente disso, para a gente estar tendo que parar e discutir sobre algumas coisas, né? Então, buscar ser melhor naquilo que a gente já faz, que já tem por obrigação, é de uma grandiosidade inexplicável. E isso serve para a primeira categoria e está servindo agora para a gente capacitar, né, na segunda categoria. Muito legal, parabéns pela atitude. Eu acho que é importantíssimo aí que isso seja reforçado aí.
E aí fica a ideia aqui, né, também para quem nos acompanha, né? De novo, então, assim, já então, usando esse gancho, quanta gente acaba sendo supervisor de alunos, né? Mesmo que às vezes não no papel, né? E não está preparado para isso. Então é o que você falou, né? Se você faz, né? Tem muita gente que briga e fala, ah, mas eu não deveria fazer. Mas você tá ali, você aceitou, você tá fazendo, né? Ou o hospital te impõe, seja lá o que for, né? Mas já que você está fazendo alguma coisa, então, de repente, né, vamos se capacitar para ser melhor Propósito. naquilo, né? Para oferecer alguma coisa melhor. Então, fica aí a sugestão para quem é supervisor de estágio, para quem é preceptor, enfim. E acho que eu sugeriria aqui, né, nessa parte de capacitação, Sancler, a gente falou ali, né, e meio que mistura, mas a gente falou no primeiro bloco a parte mais clínica, né? Eu, como fisioterapeuta, libera-leito, mas fica a sugestão de se pensar em capacitações que são fora da caixa, né? Entre aspas. Então, assim, Perfeito. tudo bem, você beira leito, você precisa saber manejar ultrassom, você precisa saber curva do ventilador, você precisa saber pôr o seu paciente na beira do leito, mas o quanto a gente não falou aqui o ano passado, e a gente vai continuar falando desse ano, né, Sancler, de outras habilidades que não são diretamente mão nossa, né, mas que impactam naquilo, né? Então, esse ano que passou, eu me preparei muito, né? E a gente, né, nós dois, a gente tem esse plano, né? Eu fiz muitos cursos muito interessantes, né? De comunicação, de feedback. Então, assim, existem coisas para além que fazem a gente também ser melhor, né? E aí a gente tem aqui, né, a carta estamos trabalhando, né, aqui no podcast e eu e o Sancler nos bastidores, né, para trazer para vocês também uma capacitação nesse sentido, mas fica aqui minha sugestão, né, de repente também usar essa capacitação como alguma coisa fora da fisioterapia que pode te, entre aspas, né, mas que pode te fazer bem. Então, até, por exemplo, o PBE, né, a prática baseada em evidência, que definitivamente para mim não entra na parte de pesquisa, né, isso entra na parte clínica, né, para qualquer um, né. Então, são ideias aí de capacitações que eu acho que são muito interessantes, né. E além, e além. E até porque, se a gente for pensar, Débora, a gente está colocando aqui, a gente colocou algumas coisas pontuais, né? De coisas para a prática, do dia a dia. O nivelamento técnico ele é fácil de acontecer com as habilidades técnicas, porque a gente tem muita coisa acessível para todo mundo. E aí, quando todo mundo se nivela do ponto de vista técnico, quem vai colocar um profissional melhor que o outro são as habilidades não técnicas. Então, quem não percebeu isso, acorda, estamos aqui preparando, construindo um 2024. Acorde para isso. Se você quer ser um pouco além do que é o nivelamento dentro da nossa profissão, se você quer ser uma pessoa referência, uma pessoa de destaque, você precisa se atentar para isso. E Débora colocou muito, muito bem falado que, assim, além da gente estar preparando o material sobre isso, nós buscamos essa capacitação o tempo inteiro, né, Débora? Para estarmos aqui, algumas pessoas, poxa, mas já tem mais de um ano que vocês estão, quase 70 episódios, não sei o quê. Pois é, a gente precisa de uma constante evolução do ponto de vista não fisioterapêutico técnico para falar do assunto fisioterapia técnica. Então, isso é muito interessante e que seja um ano para as pessoas poderem desenvolver mais isso, né? Espero que sim. O Mundo Coach vai falar, é um curso sobre soft skills, eu preciso fazer, né? Mas você precisa se desenvolver quanto pessoa e quanto profissional em todas as vertentes. Débora colocou, ir além, ir fora da caixa, além do óbvio. Aí é provável que você seja um profissional muito diferenciado dos demais. E é essa construção de caminho, né? A gente tem construído isso no podcast e realmente já fica aqui nosso spoiler de que esse ano a gente deve, né, vai trazer alguma coisa a mais, mas a gente veio construindo isso ao longo desse 1 ano e meio aí, quase de episódios, né, Sancler? E aí, só para aproveitar, já que a gente está falando disso, de capacitação, enfim, dá para fazer isso de muitos jeitos, né? Às vezes o pessoal fala, não tenho dinheiro. Né, tem muita coisa acessível na internet, né? Muita coisa gratuita, disponível. De qualidade. Acho que a outra coisa é se organizar financeiramente para isso, né? Sancler organizar os plantões e tudo mais. Então, fala aí o que tem esse ano. Assim, vou começar falando que eu estou me preparando para Na ir, sua tá bom? agenda, Aí depois. está na sua agenda.
Tem duas coisas que estão muito no meu radar. Então, uma, e que eu não sei falar, gente, eu queria muito trazer para vocês, mas assim que eu souber, eu vou trazer no Instagram, mas que é o Congresso Europeu de Reabilitação, que eu fui ano passado, que eu trouxe para cá, Peguei. mas eles não divulgaram a data ainda, até onde eu sei. Não sei se você Consegui, achou alguma saiu, coisa. saiu. Oh, completa metade. Nona Conferência Europeia de Desmame e Reabilitação do Paciente Crítico, dias 2 e 3 de novembro, em Oslo, na Noruega. Uhul! Então, ficou Prepara o ótimo, gente. casaco, Porque prepara o cachecol. É no feriado, inclusive, hein? eles tinham falado que eles queriam jogar para abril, mas eu achei, quando eles falaram, eu achei meio. Eu falei, gente, tá muito perto do outro, né? Que É. tinha sido e tal, e é muito legal, né? Eu falei isso na época porque eles são muito organizados e são eles mesmos que fazem, né? Não é que eles contratam uma empresa enorme para gerenciar tudo, né? São os profissionais que estão na É, prática, fazendo e pesquisando, que estão desenvolvendo, né? E é isso, que super gerenciam voltado para tudo. a nossa atividade, né? Para a É. atuação do fisioterapeuta no ambiente da terapia intensiva. Então fica aqui a dica. Muita gente na época que a gente lançou o episódio veio falar comigo e falou: Nossa, eu gostaria muito de ir. Então fica aqui a sugestão, né, de se organizar. E aí eu até ia falar isso depois, Sancler, mas aí eu vou trazer para agora já. Gente, entre em contato com as pessoas, né? Acho que isso pode ser uma meta muito grande para todos nós, como fisioterapeutas, esse ano. Esse tal do networking, né? De se aproximar mais, porque teve gente que falou assim para mim na época, assim, ai, Débora, não tenho coragem de ir sozinha. Eu falei, ué, mas eu fui, você podia ter ido comigo, né? Eu falei, eu Não vou estaria ano que sozinho. vem. Eu vou ano que vem, vamos comigo, não seja por isso, porque eu não falo inglês tão bem, eu também não, vamos junto que a gente se vira, né? Então, assim, converse com as pessoas, né? Se você tem a vontade, o desejo, o sonho até de ir, acha que isso é impossível, procura alguém que já foi, porque teve gente também que me falou, eu não tenho dinheiro. Né? Eu falei, olha, você já pensou em de repente montar um projetinho, oferecer para o seu hospital, falar que você vai divulgar, né? Ver se eles não pagam. De repente eles pagam metade, eles pagam alguma coisa para você ir, Levar um né? resultado para apresentar, propor trazer alguma coisa para implementar depois. Exatamente. Então, assim, a minha sugestão, né, só fazendo um adendo, é isso, converse com quem vai, né? Procura pessoas, o Instagram serve para isso, né? Santa, como que você faz? Você tem alguma ideia? Existem maneiras de eu ir, enfim. E aí, quem quiser ir, eu estarei lá, assim, com quase. A Schumann Tour está promovendo uma viagem para a Noruega em novembro. Exatamente. Então esse é um que tá no meu radar aí, que eu já estou separando, né, os dados para a gente levar e tudo mais, que eu acho muito legal. E o outro que está no meu radar e está no seu também, eu sei, é o Cefi, né? Que eu acho que deveria estar no radar de todo mundo, na verdade, né, Sancler? O maior evento da nossa especialidade, né, e da área de fisioterapia cardiovascular respiratória e terapia intensiva, vai acontecer o ano que vem, no primeiro semestre, nos dias 12 a 15 de junho, na cidade de Brasília, capital do nosso país. Então, esse está no meu radar, e não é só no radar, ele já está confirmado. Então, vai ser o quinto ou sexto CIFIR que eu participo já é uma tradição, um evento brilhante, é excelente em todos os aspectos do conteúdo, a rede de contatos que você pode fazer, rever amigos, encontrar e conhecer pessoas, saber o que acontece no mundo da fisioterapia, convidados nacionais e internacionais, é muito bacana. E esse ano, Débora, a gente vai ter uma coisa muito especial, né? Eu confesso, apesar de participar há tanto tempo do CIFI, estar tão envolvido, é a primeira vez que eu vou palestrar no CIFI. Então, eu vou palestrar nesse CIFI e a gente vai ter a oportunidade de dividir uma mesa. Então, o podcast, o TI Forma em Ação, não diretamente, né? Eles não convidaram o podcast, eles convidaram a Débora e convidaram o Sancler. Mas o podcast se fará presente numa mesa redonda, né? Para a gente discutir lá no CIFIR em Brasília. Será um grande evento. Eu acho que tem que estar no radar de todo mundo que trabalha com fisioterapia, terapia intensiva, cardiovascular ou respiratória. Um grande congresso organizado pela Sobrafir. Como que ainda dá tempo de mandar trabalho, de se inscrever, de tudo isso. Isso que eu ia falar, acho que se eu não me, eu tava olhando esses dias até, se eu não me engano, é até fevereiro, começo de fevereiro, a submissão Começo de de março, trabalho. eu acho que até Então, o 1º de março, o negócio é assim, A e gente está acho que isso é desenvolvendo outra alguns. coisa isso é outra coisa que eu acho que a gente precisa, né, incentivar as pessoas, né? Se você nunca mandou, gente, manda a primeira vez, de novo, né?
fala aí com seu gestor, junta um grupinho de fisioterapeutas do seu hospital, né? Tenta mostrar o que vocês têm feito. É muito legal essa oportunidade de mostrar o trabalho que muita gente faz muito bem feito nos hospitais, né? A gente também vai mandar trabalho e a gente vai estar lá juntos, né? Numa palestra ali, basicamente juntos, né? Porque uma seguida da outra, com o mesmo, rodando a mesma temática. E é isso, eu acho que é um momento muito legal de confraternização também e as temáticas muito boas, né? Mais Vamos ver se a algum? gente faz alguma coisa, né, Débora? Vamos ver se a gente faz alguma coisa do podcast vinculado ao Cefir também, quem sabe. Estou jogando agora aqui, não estava em pauta não, mas eu acho que é algo da gente pensar, né? A gente fez um episódio Uhum, brilhante que a Débora trouxe as informações do Congresso, né, lá do Congresso Europeu, então isso. Débora, eu fiz uma lista que eu acho que vale a pena pelo menos passar para o pessoal se passa. situar, né? A gente tem o Congresso da ATS em San Diego, de 17 a 22 de maio. A gente tem o Congresso da Sociedade Europeia, o ERS, aí ele é de respiratória geral, né, não é voltado para desmame e reabilitação. Em setembro, de 7 a 11 de setembro, em Viena, na Áustria. A gente vai ter de 14 a 16 de novembro, em São Paulo, o CBMI, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. É um congresso super legal também, tem um espaço para fisioterapia, mais assuntos de terapia intensiva como um todo. A gente tem o congresso da ALAT, Associação Latino-Americana do Tórax, é uma vertente da ATS, né? Que vai ser em Santiago do Chile, dia 10 a 13 de julho. E eu botei 2 eventos aqui que começaram em 2023 e vão acontecer novamente esse ano de 2024, que é o SNA, que é o Suporte Neuromuscular Avançado, né? Que foi vários profissionais excelentes se juntaram e teve em São Paulo, tem data prevista para 18 e 19 de maio, e o VM Expert, que foi um evento super legal que teve em Recife ano passado, com vários profissionais discutindo sobre ventilação mecânica, muitos fisioterapeutas, e o evento vai acontecer novamente, ainda sem data, mas dessa vez vai acontecer em São Paulo, liderado pelo Eduardo, lá de Pernambuco. Então, eu acho que eu anotei esses na minha agenda, no meu radar está o CIFI, e para o segundo semestre, não sei, está a Noruega aqui, a gente vai ver do quanto a viabilidade permite a gente fazer isso aí, mas é para levar trabalho e tal, e correndo atrás de possibilidades para que a gente consiga executar isso. Muito bom, muito legal. Acho que é isso, é tentar se organizar, né? E, de novo, se não dá esse ano, se organizar para o ano que vem. O Cifir não, né? Mas Tem que ir, os não tem que outros. organizar, tem que ir. Brasília ficou fácil, né? Assim, é muito O central ali acesso é mais para fácil. todo mundo. Eu, Né? por ser criado em Brasília, depois eu posso dar umas dicas aqui no podcast de tem codorna frita, tem um barzinho com cerveja gelada, eu posso passar essas dicas mais específicas para o evento, mais em breve. Pois então, Sanclaria, antes de terminar, eu queria só trazer a outra categoria ali, né, subcategoria, que é a da pesquisa, assim, que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? De novo, muita gente falou comigo ano passado, e eu sei que tem muita gente que tem vontade, né? E primeiro que acho que muita gente acha assim, não é pra mim, ou tá muito fora da minha realidade, né? E aí, de novo, repito a mesma coisa, né? Vai conversar com quem faz, né? Procura alguém que você admira, que você acha acessível, porque às vezes é isso, precisa começar, né? Talvez você, Débora, morro de vontade de fazer um mestrado, mas eu nunca fiz nada. De repente você começa a participar de um grupo de pesquisa, você participa ajudando alguma coisa específica, né? Enfim. Mas eu acho que para quem gosta, não deixa isso, sabe, adormecido ali por parecer fora, né? Hoje a gente tem aqui na USP várias pessoas que fazem, que antes era meio que impensável, não impensável, mas era tão difícil você ver alguém de fora de São Paulo, sabe? E hoje não, a gente tem várias disciplinas que são online, por exemplo, sabe? Então, assim, só para dizer que as coisas estão mais acessíveis, né, para todo mundo. Então, quem gosta disso, eu acho que vale a pena aí pensar para esse ano em se aproximar de pessoas, né? Tem algum, você falou dos eventos, né? Eu acho que tem alguns que são interessantes. Diria que para quem já está na área, né, que é um evento da BrickNet, que eles fazem todo ano, que eu fui o ano passado, também falei aqui, que foi muito legal. Acho que você assistiu online, né? Então, Eu fui assistir ele é, online. Aí, olha como é hoje em dia o acesso, é. né? Isso, Débora estava presente, eu assisti ele online.
Também o evento do Sírio, né, na tentativa de uma junção das equipes que trabalham com reabilitação na UTI. E tem o de pesquisa que também é da ATS, mas aqui da... Nossa, me fugiu o nome deles agora, peraí. O MECOR, que eu acho que é um evento que vale a pena também, mas assim, é para quem já faz alguma coisa e quer se aprimorar ou se aprofundar um pouco nessa parte de pesquisa. O MECOR é super interessante. O ano que vem, se eu não estiver enganado, e eu acho que eu não tô, ele vai ser aqui no Brasil também, porque ele vai indo pela América Latina, Ele né? roda na América Latina. Então acho que também vale a pena. E aí, já que a gente está compartilhando, né, acho que uma meta minha muito forte, assim, para esse ano de 2024 é orientar um mestrado, porque eu sou, né, do grupo de pesquisa aqui da USP, já orientei muitos trabalhos, né, assim, né, já coordenei o do Covid, que a gente discutiu aqui, né, enfim, vários, mas oficialmente eu não faço parte do programa de pós-graduação e nunca orientei um mestrado, né, apesar de orientar, assim, de ajudar na Orienta orientação, os né. projetos, né? Você faz parte dos Isso. projetos na orientação. Então, esse é uma proposta agora já para o começo do ano, me inserir no programa de pós-graduação e orientar aí o meu primeiro mestrado, bem como eu já tive já tive dois financiamentos pela FAPESP, no mestrado, no doutorado, e tive um do CNPq no Covid, mas, de novo, também nunca como líder ali, né? E aí eles têm a FAPESP aqui em São Paulo, eles têm uma visão bem forte para jovem doutor, que eles chamam, né? Então também é um outro objetivo esse ano conseguir um financiamento dentro dessa perspectiva, assim. Então são as minhas duas metas e esse ano tem vários projetos efetivamente rolando, porque ano passado, é isso que eu falo, a gente gastou o ano passado muito na construção, né, dos projetos, e aí esse ano acho que Agora tem vai várias colher os coisas frutos e os acontecendo. produtos, né? Publicar, submeter, né, aos artigos. Exatamente. É. Aqui um Mas dos é isso, grandes assim, você tem projetos, alguma uma das grandes metas, tenho, porque a gente tem esse ano também a gente fez a construção de um grupo de pesquisa aqui, que é o RET, que é o Grupo de Pesquisa e Reabilitação em Terapia Intensiva. Então o grupo está formalizado e começou ali eu, com 2 alunos da graduação ajudando. A gente já fez uma parceria grande com o hospital, já entraram outros alunos, já entraram professores. Então, eu acho que em 2024 a meta é que o grupo tenha produtos maiores e produtos mais significativos, que não fique só em trabalhos para congresso. E olha que só em trabalhos para congresso já é muita coisa, mas que a gente também passa para as publicações científicas. E eu acho que dentro desse universo da pesquisa, você falou sobre procurar, viabilizar. Eu acho que o mundo globalizado hoje, principalmente depois da pandemia, ele permite que a gente saiba disso. Se você tem um hospital e você tem 2 leitos de UTI, se você fizer um bom contato e você tiver um serviço bacana, ou pelo menos uma ideia legal, os seus 2 leitos de UTI eles podem entrar num estudo multicêntrico que pegue o mundo inteiro. E os pesquisadores de verdade, as pessoas que se propõem a fazer ciência, elas entendem que 2 dá um número significativo. Principalmente quando a gente fala fora do Brasil, né, Débora? Se você entrar hoje em contato com um pesquisador qualquer fora do Brasil, é provável que a resposta dessa pessoa não demore nem 5 minutos para chegar até você. Pelo menos comigo sempre foi assim, sabe, Débora? Eu entro em contato com a pessoa tal, aí 5 minutos depois a pessoa já respondeu o e-mail, disponibilizando material, trocando informações, convidando para fazer coisas. Então, eu acho que as pessoas precisam correr atrás. Então, para mim, a grande meta é efetivar os produtos, sabe? Tornar os produtos mais viáveis do ponto de vista científico e conectar. Então, eu pretendo, com um grupo de pesquisa daqui, que a gente amplie horizontes em conexões e faça estudos em parcerias com diversos locais, porque eu acho que isso fortalece. E aí, quem não assistiu, volte lá no último episódio de 2023, assista a nossa retrospectiva e veja como a gente falou de trabalhos que foram feitos assim, né, Débora? Com base de dados eletrônica, com levantamento multicêntrico, com parceria de 2 países, simplesmente pelo registro. Talvez essas pessoas nem se conheçam pessoalmente e escreveram trabalhos fantásticos para a nossa profissão, para a nossa área. Então, eu acho que
Essa é uma meta científica para o ano que vem. Eu espero que seja um ano muito produtivo da ciência, que a gente possa estar sempre compartilhando aqui no podcast com vocês. A gente já tem os nossos episódios discutindo o artigo com o autor ou com a autora, que a gente possa ampliar, trazendo nossos e outras pessoas para participar aqui também, né? Eu acho que o podcast também vai voar em 2024. Isso eu não... Para o ano que vem, não, para esse ano. Eu não tenho nem dúvida. Eu acho que o podcast vai voar em 2024. Fiquem com a gente esse ano, porque tem muita coisa legal. Exatamente. E aí eu terminaria assim, a minha mensagem final, assim, seria vamos nos conectar, né, Sancler? Eu acho que muita coisa acontece quando a gente se conecta, né, de forma positiva. Então é isso que eu falei, né? A gente busca alguém, a gente já contou a nossa história aqui, né, de como o podcast começou, que foi num contato assim, né, despretensioso, de falar, poxa, eu gosto do jeito que você fala, eu também gosto, eu gosto do jeito que você pensa, né, e aí as coisas aconteceram, e você falou agora da pesquisa, né, então acho que, né, trocar ideias, né, procurar, não achar que, porque fulano tá lá, ou tá lá, é muito para mim, ou é muito longe, ou acho que e é um dos objetivos do nosso podcast, né? Que a gente tem trazido gente do país inteiro para falar, a gente quer dar espaço, né? Até fica aqui a sugestão, se você conhece alguém muito legal, que tem feito um trabalho muito legal, manda pra gente, né? Conta pra gente que a gente quer abrir espaços, né? Então, fica aqui a minha mensagem desse ano novo, acho que seria isso, né? Vamos aumentar as nossas conexões, vamos aumentar as nossas redes. Aí vem na minha cabeça uma imagem, assim, sabe? De ligando as luzes, os postes, assim. E aí a gente consegue ter uma luz aí maior sobre a nossa profissão, né? Então fica minha mensagem aí. Perfeito, e eu assino embaixo, Débora, que nos conectemos cada vez mais e que a gente possa fazer dessas conexões sempre um avançar, sempre um caminhar, né, adiante da nossa profissão e basicamente da nossa especialidade, que no final das contas a gente vai estar oferecendo fisioterapia e terapia intensiva de qualidade, a gente vai estar oferecendo reabilitação de qualidade, a gente vai estar oferecendo assistência de qualidade. Então, eu acho que essa é efetivamente a mensagem que a gente gostaria de começar esse ano de 2024 para quem nos acompanha, para quem está chegando agora, para quem já está aqui há mais tempo, e você pode estar conectado com a gente de diversas formas. Nos acompanhe, siga nossos canais, nossas plataformas, seja de áudio, seja de vídeo, YouTube, Spotify, tanto faz. Nos acompanhe nas redes sociais, então tem @sanclerbernardes ou @movimento_UTI. Tem a possibilidade de você nos apoiar no Apoia-se, receber todo o material que embasa tudo que a gente faz aqui. E se você quiser ser um membro da nossa comunidade, pelo menos para receber algumas informações, também no nosso link do podcast, você encontra lá como se tornar um membro gratuito, só para você receber informações relacionadas ao podcast. Então, a mensagem se conecte com o podcast também. A gente tem muito para oferecer e juntos a gente tem muito para fazer, né? Eu acrescentaria, né, e compartilha com as pessoas, né? É muito gostoso, assim, eu estava pensando nesse final de ano de ver que alguns assuntos que não eram falados na fisioterapia, né, e agora são super, e que a gente trouxe para o podcast, né? Outro dia eu vi alguém falando sobre passagem de plantão, né, e o método SBAR, e aí eu falei, nossa, a gente trouxe aqui, né, e aí de repente a ideia se espalhou, então... Você está despertando, né? Pelo menos dando voz a quem também queria falar sobre isso, não tinha. Exatamente. Então, assim, compartilha, né? Ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se preparem, né? A gente tem um ano aí, a gente já tem muitos temas, né? Já projetados aí para esse ano, né? Muitos temas muito legais, muito interessantes. E a gente tem aí para soltar para vocês em breve também uma formação aqui que a gente tem trilhado no podcast e que a gente vai fechar, coroar aí com uma formação mais específica, né? Muito bom. Então tá bom. Minha dica de hoje não é um livro, não é um filme nem nada disso, mas e aí fica pro Sancler também, senta ali, gasta um tempinho, senta e pensa em tudo isso que a gente comentou, né, em coisas que a gente não conseguiu comentar e que vierem na sua cabeça, coloca num papel, né, algumas metas, subdivide aí essas categorias e coloca aí algumas coisas para efetivamente a gente poder chegar no final do ano e falar, isso saiu do papel. Né? Então fica aí minha sugestão de uma organização para o começo do ano. Muito bom.
A minha sugestão é ter uma agenda, um planner ou qualquer coisa que resolva para você. Eu prometo que eu vou fazer o meu dever de casa. E a outra sugestão, volte em 2023 e 2022 e acompanhe os 60 e cacetada episódios que a gente teve do podcast, que eu acho que tem muito a acrescentar. E desejar a todos que a gente tenha um 2024 excelente, que seja o começo de um ano, pelo menos para o podcast, e para quem nos acompanha, é muito bom. Isso aí, pessoal. Bom ano para todo mundo e a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau.